Porque eu aprendi que cada palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de vida, de cura, de prosperidade, de salvação. Diga a glória a Deus. E tem uma coisa, se um dia a gente precisar voltar numa palavra que a gente já viu, irmão, vai sem medo. Filipenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, se alegrem em Deus. Vocês estão felizes? Aí ele fala assim, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então ele está dizendo, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque é para a segurança de vocês. Hebreus capítulo 2, verso 1, diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz assim, que nós devemos atentar com mais diligência é cuidado, dedicação, atenção, para as coisas que já temos ouvido. Portanto, convém nos atentar, prestar atenção com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Você já ouviu? Ouça de novo. Porque aquela palavra que te ajudou um dia, ela vai te ajudar quantas vezes forem necessárias. Um dia, você está doente, você procura o médico, o doutor. Você fala para ele, doutor, eu estou com tal problema, o sintoma é tal e tal e tal. Ele vai te examinar e ele vai dizer, você está com tal problema. Ele vai te receitar um medicamento. E ele fala, a posologia é assim, você vai tomar 2 vezes ao dia, 3 vezes, 8 em 8, eu não sei como é que funciona. Mas você vai tomar aqui esse medicamento, você vai ficar bom. Você toma 7 dias, você não tem mais nada. Você está bacana, você está legal, você já está pronto para a vida de novo. Aí passa, irmão, 5 anos. Às vezes menos, às vezes mais. Estou dando um exemplo. 5 anos. Voltam aqueles mesmos sintomas, você começa a sentir de novo a mesma dor de cabeça, mesma coisa. Você vai e procura o mesmo médico, doutor, talvez o senhor não lembre de mim, mas 5 anos atrás eu estava aqui com dor, problema tal, o senhor me receitou tal remédio. O doutor vai olhar para você, deixa eu ver se é a mesma coisa. Ele te examina e ele fala, seu Alex, é o mesmo problema, é a mesma coisa. Ele vai pegar lá a receita, vai escrever e vai me dar. Quando eu olho, tá lá. E eu falo, puxa, mas doutor, peraí, mas é o mesmo medicamento que o senhor me receitou 5 anos atrás. O que ele vai dizer para mim? Beleza, toma de novo. Funcionou no passado, vai funcionar. Irmão, e tem gente, em nome de Jesus eu oro para que todos aqui recebam a saúde. Mas tem irmãos aqui que eles estão há anos tomando o mesmo medicamento todo dia. Você acorda de manhã, você sabe, eu tenho que tomar tal coisa. Por uma situação que você ainda está vencendo. Pela fé você já venceu. Mas você ainda está vencendo. Então, você tem que tomar aquele para dormir, ou quando acorda, ou para comer. Você convive. É a mesma substância, é o mesmo. Você toma todo dia e você não reclama. Irmão, se você precisar todo dia, lembra que cada palavra de Deus é remédio para nós. Se você precisar pegar todo dia o mesmo versículo, a mesma palavra e ler ele todo dia, o faça feliz. Porque cada dia aquela palavra vai ter cura para você. Todo dia ela vai ser alimento, irmão. Tem gente aqui que come arroz com feijão todo dia. Irmão, essa palavra aqui pode ser até um arroz com feijão. Parece que é todo dia. Não. Essa palavra, ela me fortalece, me alimenta. É o pão de cada dia. Me leva onde eu preciso. Diga graças a Deus. Então, eu vou voltar hoje aqui, porque eu quero falar sobre um tema, mas glória, pode agradecer a Deus que glória a Deus, vocês vão ouvir coisas novas. E coisas que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram. Mas para eu chegar nas coisas que vocês não ouviram, eu preciso falar de coisas que vocês já ouviram. No meu primeiro culto sobre esse tema aqui, eu falei de Mateus 25, das 10 virgens. Vamos lá rapidinho. Mateus 25, verso 1. Jesus pregando, ele diz, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As virgens, as moças aqui da história que Jesus está contando, representam a igreja. A igreja do Senhor Jesus é como uma virgem que está se guardando. É uma moça que não teve contato com o homem e ela está se guardando para o seu marido. O nosso marido é Cristo. A igreja um dia vai ser dada a ele como uma noiva pura e viveremos com ele para sempre nas bodas do Cordeiro. Diga amém. Irmãos, tem gente que está no meio das virgens, que está no meio da igreja, mas não vai participar dessa festa celestial. Por quê? É louco. Tem a lâmpada do homem, a Bíblia fala em Provérbios que é o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Todos nós aqui temos a lâmpada, mas tem gente que é louca porque a lâmpada está vazia.
Você não está cheio de Deus. E nas semanas que passaram, eu falei muitas coisas. Deus me usou para falar muitas coisas, eu creio. Se você não estiver cheio de Deus, você corre um perigo terrível de um dia ficar cheio de demônio. Jesus falou lá em Mateus 12, 44, que um demônio sai da pessoa, mas depois ele anda por lugares secos. E se ele não encontrar repouso, ele vai dizer, eu vou voltar para minha casa. Ele encontra a casa limpinha, varrida, adornada, mas vazia. Ele vai e chama outros 7 espíritos piores. Você não pode estar vazio. Porque se você estiver vazio de Deus, um dia está amarrado, mas um dia você pode estar cheio de demônio. E acredite, irmão, até dentro de igreja tem gente cheia de demônio. E eu vou falar para você, o pior demônio é aquele que não manifesta. Porque quando o demônio manifesta, ele não está entrando, ele está saindo. Amém, irmão? Mas tem gente que está dentro da igreja, irmão, carregado de demônio, e o demônio não manifesta, mas fica usando a pessoa para falar mal da igreja, falar mal do pastor. É uma praga, irmão. Tem gente que tem servos de Satanás, me perdoa, mas a palavra é essa. Tem servos de Satanás que tem canal no YouTube só para falar mal de igreja. Ganham a vida falando mal de quem prega o evangelho, criticando a igreja, criticando o dízimo. Irmãos, misericórdia. Por que essa pessoa está desse jeito, irmão? Porque um dia lá no passado ela tinha um demônio. Ela caiu, se desviou dentro da igreja. Hoje ela tem 7, tem uns que tem legião. Tem que orar a Deus para essa pessoa cair em si enquanto há tempo. Porque muitos já pecaram até contra o Espírito Santo. A gente nem tem como dizer se tem retorno para essa pessoa. Deus tenha misericórdia. Você precisa ter a lâmpada cheia. Agora, irmão, para ter a lâmpada cheia tem um segredo, que é o segredo que eu quero explicar para você hoje. A Bíblia diz que tardando o esposo, continua ali, ó, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas elas pegaram no sono. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, o quê? Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes disseram então às loucas, não seja o caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Deixa eu explicar uma coisa importante, olha para mim. O azeite não é de graça. O azeite, quando eu falo de azeite, eu não estou falando de salvação. Quando eu falo de azeite, eu estou falando de unção. Amém? A salvação, minhas irmãs, meus irmãos, ela é gratuita e instantânea. Eu falo sempre, você vai me ouvir falar isso aqui inúmeras vezes no tempo que o Senhor me permitir estar aqui. Se o pior pecador dessa cidade entrar aqui e ele se arrepender, ele será salvo na mesma hora. Deus não vai levar um mês para perdoar ele. Deixa eu ver se você vai andar de... Não! No mesmo momento que o pecador se arrepender, minha irmã, meu irmão, ele será salvo. Será salvo. Ah, pastor, e tudo que a pessoa fez de errado? Ezequiel 18, 20 diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aí no versículo 21, Ezequiel 18, 21 diz assim, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e fizer praticar juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Pastor, ele estava no caminho da morte, mas ele se arrependeu, ele vai viver. E tudo que ele fez de errado, versículo 22, de todas as transgressões que cometeu, é Deus dizendo, não haverá lembrança contra ele. Deus está dizendo, eu não vou lembrar mais. Quando Deus olha para mim, Deus não lembra do meu passado. Quando Ele olha para você, Ele não lembra quem você foi. Ele olha para você e vê você no futuro com Ele, lá no céu, lá na glória. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Irmão, é lá que nós vamos morar com Ele. É isso que Deus olha e vem em mim, vem em você. Se houve arrependimento. Se não houve, você permanece no pecado, você está destruído. Mas se você se arrependeu hoje, o Senhor está dizendo, não me lembro mais, não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele perdoa a pessoa instantaneamente. Ele vai ser salvo na mesma hora, diga amém. Salvação é instantânea e gratuita. Você não precisa pagar o preço. O Senhor já pagou lá na cruz. Agora, eu estou falando hoje não de salvação. Vou falar muito de salvação também. Mas o nosso tema hoje é unção, é azeite, é óleo, é poder do Espírito. O poder do Espírito Santo precisa ser comprado. Só que o preço, irmãos e irmãs, não é dinheiro. Você não compra o poder do Espírito Santo por dinheiro. Teve um homem lá em Atos 8 que quando ele viu Pedro e João colocar as mãos nas pessoas e começar a orar e elas receberam o Espírito Santo, ele chegou para Pedro e disse assim, ofereceu dinheiro.
Pedro, pega esse dinheiro aqui e me dá esse poder que você tem de orar pelas pessoas para elas receberem o Espírito Santo. E Pedro diz para ele, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Porque você cuidou, você achou que o dom de Deus se ganha por dinheiro. Misericórdia. O dom de Deus, o poder do Espírito Santo, não custa um preço em dólares, em reais, em euros, em moeda nenhuma desse mundo. Amém, meus irmãos? Qual é o preço da unção? Qual é o preço do azeite? É o tempo que você dá a Deus. Amém? Se nós continuarmos lá na história, as prudentes disseram, não seja o caso, que falte a nós a vós, ide aos que vendem e comprai para vós. E a Bíblia vai dizer assim, que enquanto elas foram, chegou o esposo, amém? A comitiva dele, as prudentes que tinham azeite entraram na festa e as portas se fecharam e fechou-se a porta. Depois chegaram as loucas. Por que elas chegaram depois? Porque, irmãos, até elas acharem azeite, levou algum tempo. Elas tiveram que encontrar algum lugar, alguém que tinha. Era mais de meia-noite. Até fazer a pessoa abrir a porta, descer, colocar uma roupa para ir, demorou. Amém, irmão? Irmão, eu falei uma coisa hoje aqui. Para ser salvo, Jesus me salvou em um dia. Amém? Para me colocar no altar dessa igreja, levou 24 anos. Não estou dizendo que esse aqui era o meu objetivo. Meu objetivo é servir a Cristo. E eu estou aqui por graça e misericórdia de Deus. Mas hoje, depois de 24 anos, eu tenho azeite suficiente para cuidar de vocês. Antes eu não tinha. A minha botija não era o suficiente para poder fazer o que eu preciso fazer aqui hoje. Amém, irmão? Tem missões que para você fazer, irmão, você tem que ter um nível de azeite. Se eu quiser, irmão, sair daqui agora e ir para São Paulo, eu for abastecer meu carro e eu colocar R$10 de gasolina, eu chego, com R$10, se abusar, eu chego em Jacareí. Mas só para os irmãos entenderem, se eu quero, irmãos, irmãs, chegar em São Paulo, eu vou ter que parar no posto, eu vou ter que colocar a quantia certa, amém? E eu vou ter que esperar o frentista encher o tanque até a quantidade necessária. Não adianta eu falar para ele, corre, ele vai falar, amigo, a bomba aqui tem um tempo, espera aí. Eu tenho que pagar o preço certo, eu tenho que esperar o tempo certo. Tem coisas na sua vida, irmão, elas não vão acontecer em 1 ano, em 2. Tem coisas que vão levar anos para acontecer. E é ano de quê? São anos do quê? De tempo dedicado a Deus. Se você, irmão, quer ser ungido de Deus, você vai ter que aprender a renunciar o seu tempo de lazer, de descanso. Muitas vezes, às vezes renunciar o seu tempo sentado na mesa. Você vai ter que levantar da mesa, deixar a comida e ir comer o pão do Senhor lá no teu quarto fechado em jejum. Amém? Você vai ter que abrir mão, às vezes, da melhor hora do seu sono. Eu fico pensando, igual, hoje, esse culto aqui, até que agora já são quase, falta 10 minutos para as 11, esse culto aqui até que é num horário melhor. Mas eu fico pensando no pessoal que veio de manhãzinha. Teve gente que para chegar hoje aqui no culto das 7, teve que levantar 5. Irmãos, é a melhor hora do nosso sono. Pare e pensa bem. Você levanta 5 horas igual hoje, estava chovendo, irmão. Tem uns irmãos que botam uma lata do lado de fora da casa. Dia de chuva, você bota uma lata do lado de fora, irmão. Começa aquele barulho caindo, parece que tem frango fritando, né? E você dorme lá com aquele barulhinho da chuva caindo, olha pro irmão e fala assim, glória a Deus. E aí, irmão, 5 horas, 5:30 da manhã, você está lá, irmão, você abraça o cobertor, ele te abraça, vocês estão naquele momento romântico, vocês estão lá, e de repente toca o bichinho, toca o celular, você olha lá para ele com aquele olhar de ódio, o que você quer comigo? Está lá, culto. Ah, Jesus, hoje eu não vou, não. Deixa eu ficar aqui mesmo, hoje eu vou cultuar aqui no monte de cobertor. Aquela ali é a sua melhor hora. Para você levantar e dar ela para Jesus, irmão, você vai pagar um preço. Tem gente aqui que esse horário agora para ele era o melhor horário. Sabe por quê? Porque agora era o horário que às vezes seu filho estava lá em casa, você trabalha a semana inteira, você quase não vê ele. Agora era o horário que você está lá na sua casa, sentado tomando um café com ele, preparando o almoço, e você está renunciando e você está dando a sua melhor hora para o seu Senhor. Vocês estão comprando azeite. O horário, irmão, tem gente que passa a semana inteira com a cara no celular, na televisão. E se você perceber, às vezes passa 5 dias, passa o dia todo, você não ficou 5 minutos com os olhos na Bíblia, na palavra de Deus. Irmão, você não está comprando azeite. Eu queria que hoje você entendesse isso. Eu vou mostrar isso para você. Irmão, irmã, a salvação é gratuita, instantânea. Mas o azeite, ele tem um tempo. Se você quer, pague o preço. Dê esse tempo para Deus. Diga amém. Atos capítulo 2, versículo 1, que é o que eu falei nas últimas semanas. Diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vou ler só mais um pouquinho.
De repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus. Olhem para mim. Eles foram cheios do Espírito Santo quando? Versículo 1, Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo quando se cumpriu, quando chegou o dia de Pentecostes. A igreja de Jesus hoje, ela sempre associa o Pentecostes a isso aqui. A gente fala de Pentecostes, a gente pensa no derramamento do Espírito Santo. Eu nem sabia o que era Pentecostes, mas eu já sabia que ele tinha a ver com o Espírito Santo. Eu era menininho, nem crente eu era. E a gente cantava, Espírito, Espírito, que se como, vem como, amém. E enche a mim de novo. Irmãos, eu sempre associei o Pentecostes ao Espírito Santo. Só que o Pentecostes é muito mais antigo do que isso. Ele foi uma festa ordenada por Deus ao povo de Israel por Moisés. Comemorar o Pentecostes era lei. O povo de Israel, eles não celebravam o Pentecostes se eles quisessem, se tivessem com vontade. A lei de Israel, a lei que Deus deu a Moisés, eram regras, tinham que ser cumpridas, diga amém. E não era só aqueles 10 mandamentos lá das tábuas da lei, né? Não roubar, não matar, não cometer adultério. A lei de Moisés era centenas e centenas de regras. E tinham, olha para mim, uma coisa que muita gente não sabe, haviam festas que eram sagradas, eram solenes. Todo mundo tinha que participar. A Páscoa que a gente vai comemorar semana que vem, hoje para nós ela tem um significado maravilhoso, especial, diga amém. Mas lá em Israel era lei. Todo mundo tinha que ir para sair da sua casa e ir para a capital em Jerusalém. Todos tinham que ir para celebrar juntos a Páscoa. E não havia só a Páscoa, não. Haviam grandes festas. Tinha 3 que eram principais, mas haviam várias. Havia a Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Havia o Yom Kippur, o dia do perdão. Então, várias festas, diga amém. E havia lei, mandamento sobre como essas festas tinham que ser comemoradas. Como é que se comemorava o Pentecostes? Levítico 23, verso 15. Depois, para vós, contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde do dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Vai pegando os detalhes aqui, ó, calma. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Olhem para mim. A palavra Pentecostes, olhem para mim, todos, por favor. A palavra Pentecostes, ela significa exatamente isso. Penta. Aqui no Brasil a gente entende bem, porque no negócio do futebol, o que é um time que é pentacampeão? Foi campeão quantas vezes? Pentecostes era a festa dos 50 dias. Eles comemoravam a Páscoa. 50 dias depois, quando eles estavam na primeira colheita, eles iriam celebrar essa primeira colheita, levando uma primícia ao Senhor. Diga amém. Olha como é que era. Versículo 17. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, um novilho, 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém. Você vê que Deus está explicando até o jeito que era para fazer o pão. A nossa Bíblia aqui, ela tem uma linguagem que é um pouquinho mais antiga, rebuscada. Algumas pessoas têm dificuldade de entender. Eu vou ler o mesmo texto na Bíblia na linguagem de hoje. Irmãos, é a mesma Bíblia, apenas com uma linguagem um pouquinho mais acessível. 28, põe no 15. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é,
50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta das colheitas de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães, feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Continua. Estes pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Então, no dia de Pentecostes, eles iam até Jerusalém levar a oferta. E cada família tinha que levar 2 pães grandes. Eram pães de 2 quilos, preparados com a melhor farinha da colheita. E esses pães tinham fermento. Amém? Agora, eu vou fazer uma comparação. Pensa comigo na diferença disso aqui para a Páscoa. Olha para mim. A Páscoa foi assim. O povo de Israel foi oprimido no Egito por gerações. Então o Senhor levantou o libertador, Moisés. Moisés vai até o Egito, irmão, com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, e ele diz: Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir celebrar para mim uma festa no deserto. Faraó, coração duro de pedra, vai nada, vão ficar aqui. Vocês estão querendo ir para o deserto? Pois agora eu vou fazer vocês trabalharem mais. Vocês conhecem a história, amém, irmão? Meus irmãos, Moisés, com o poder de Deus, ele vai e começa a jogar praga atrás de praga. As águas do Nilo se tornam sangue, começam a sair rãs das águas do Nilo, e ele pega a poeira, joga para o céu, ela vira gafanhotos, pulgas, que entram nas casas das pessoas. Irmão, é uma desgraça atrás da outra, e chove pedra do céu, e o povo tem que ficar, meu irmão, no meio de uma escuridão, não foi só um apagão, irmão, de faltar energia. As trevas eram tão densas que a Bíblia diz que elas podiam ser tocadas, sentidas. Então, o negócio era feio. E mesmo assim, irmão, o faraó não abriu o coração para deixar o povo ir. O que acontece? O Senhor manda Moisés ir e anunciar a última praga. Ele diz: Faraó, é a última vez que você vai ver meu rosto. Se você não deixar o povo ir, o Senhor vai matar o teu filho. Some da minha frente, não quero saber. Moisés vai. E ele chega para o povo de Israel, isso está em Gênesis 12, em Êxodo 12. E ele fala para o povo: a partir de hoje, para nós esse vai ser o primeiro dia do nosso calendário. Nós vamos começar a nossa vida aqui. Vocês vão se reunir, cada família dentro de sua casa. Não, ouve com um pouquinho de paciência, que isso aqui vai te ajudar demais. Cada família vai se reunir dentro de casa, não é para ninguém estar na rua. Vocês vão pegar um cordeiro, e à tarde desse dia, a congregação vai sacrificar o cordeiro. Cada família vai sacrificar um cordeiro. Vocês vão pegar esse cordeiro e vocês vão preparar, vocês vão assá-lo, não é cozido, é assado. E tem que comer tudo. Se for muito para uma família só comer, junta com a família do vizinho, se for pequena também, e comam. Vocês vão comer vestidos. Vocês têm que estar com a roupa no corpo, com sapato no pé. Não é para ninguém estar lá de shortinho lá. Não, é para você estar vestido, o cajado na mão e a mala pronta. Por quê? Porque essa noite o Senhor vai permitir que o destruidor passe pelo Egito. Em cada casa será ceifada uma vida. O primogênito de cada família vai morrer. E hoje vocês vão sair daqui. Hoje nós estamos caminhando para a nossa terra. Vocês irão comer o cordeiro com pães sem fermento, pães asmos. O sangue do cordeiro, vocês irão passar nas portas, nas vergas, nas janelas das casas. O anjo, o destruidor, ele vai passar, ele verá a marca do sangue do cordeiro e ele vai passar por cima. Essa é a Páscoa do Senhor. Diga amém. Hoje nós não estamos marcados com o sangue do bichinho, nós estamos marcados com o sangue de Cristo. Diga glória a Deus. Mas da mesma forma que aquele povo tinha que estar preparado para sair, nós temos que estar preparados. Olha para mim, irmão, isso é muito forte. À meia-noite, escuta isso aqui vai ajudar demais você. À meia-noite, o destruidor passou no Egito.
A mãe levantou para dar de mamar ao filho, o filho estava morto. Começou um grito. O povo de Israel tinha a terra deles, mas da terra deles dava para ouvir os gritos lá da nobreza, dos ricos, dos nobres, desespero. No palácio do faraó houve morte. Amém? Então a ordem foi dada. Fala para Moisés que é para ele pegar esse povo e sumir daqui. Eu não quero mais vê-los aqui. Manda eles irem embora! Vão embora! Saiam daqui! Não queremos mais vocês. Amém? Quando Moisés avisou, fala para o povo que a gente está saindo agora. Todo mundo tinha que estar pronto. Amém? Olha para o pastor. Ninguém tinha tempo de água. Deixa eu tomar um banho e trocar de roupa. Não. A roupa já tinha que estar no corpo. O calçado no pé, o cajado na mão. Era levantar e sair. Os estudiosos da Bíblia, irmão, as contas não batem muito. Mas a gente tem uma média boa. A gente sabe que viviam no Egito, escravos judeus, viviam mais ou menos 3 milhões. Alguns vão falar 2,5 milhões, outros vão falar até mais de 3 milhões. Mas nessa média, irmão, quase 3 vezes a população de São José dos Campos moravam no Egito de escravos. Todo mundo tinha que levantar e sair na mesma hora. Ninguém podia esperar. Por quê? Porque o coração do faraó era um coração que não era firme. Vocês sabem? Foi só o dia amanhecer, irmão. Na hora que ele sentou na mesa e foram levar o café para ele, ele disse, o que eu fiz? Não. Vai lá e avisa Moisés que é para ninguém ir embora. Eu quero os escravos aqui. Alguém disse, desculpa, faraó, já foram. O quê? Todo mundo já? Essa hora já deve estar lá perto do Mar Vermelho. Irmão, é desse jeito que aconteceu. Por isso o pão tinha que ser sem fermento. O que é um pão sem fermento? Ele é um pão que é feito rápido para comer na hora. Você pega a farinha, bota azeite, faz uma massinha parecendo uma massa de pizza, bota ali, eu acho que os fornos deles eram de pedra, colocava ali, irmão, dava, liga, já pegava e comia. Amém? Se você guarda um pouquinho, você bota ali no canto ali, quando você vai pegar para comer, está duro. Sabe aquelas bolachas de água e sal que a gente come aqui, que ela quebra? Fica daquele jeito, fica duro. Você tem que pegar e comer. Olha para mim, o pão da Páscoa é o pão da pressa. Quando Deus chama você para tirar você do Egito, você tem que ter pressa. Amém? Se Jesus está falando para você hoje, meu filho, se arrependa, você tem que tomar essa decisão logo. Zaqueu, Lucas 19, ele está em cima da árvore, sabendo que Jesus vai passar por ali. Jesus passa, vê Zaqueu, e Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Irmão, quando Jesus está passando, ele quer levar você, você tem que estar pronto para recebê-lo depressa. Tem gente, irmão, me perdoa, me desculpa, por favor, tem gente que é louca. Ela está na igreja há 10 anos, 20 anos, e até hoje ela ainda não atendeu o chamado do Senhor. Irmão, não vai dar tempo. Deus está falando com ela há anos, se batiza, não sei o que a pessoa está esperando. Larga o pecado, larga o vício. Ah, mas eu sou tão jovem, deixa eu curtir, pastor. Só mais esse carnaval, só mais esse... Oh, pastor, é que essa semana, pastor, vai ser muito bom, o baile funk vai ser da hora. O MC Satanás vai vir aqui. Eu não posso perder esse, pastor. Depois desse, aí tudo bem, pastor. Aí eu venho para a igreja, eu me batizo. Irmão, irmã, se você está assim, me perdoa, não sai triste. Apesar que tem gente que precisa sair triste. Você é louco! Porque daqui a pouco, irmão, a porta vai fechar, você vai estar na mão do faraó. E aqueles que eram escravos e estão caminhando para a liberdade já estão na terra deles. E você ficou para trás. Na hora que Jesus vier buscar a igreja dele, irmão, não vai dar tempo de você acertar a sua vida. Você tem que acertar agora. O pão tem que ser com pressa. Quem está entendendo, diga amém. Lá, tocou a trombeta. Deixa eu correr lá na padaria para pedir desculpa porque eu estou devendo pão para ele. Eu vou lá no açougue lá, eu estou devendo 1 quilo de picanha. Não vai dar tempo de você. Não vai dar tempo de você pagar, não, irmão. Não vai dar tempo de você ligar para tua mãe e pedir perdão para ela. Não vai dar tempo de você sentar com a tua esposa na mesa. Querida, eu preciso confessar para você que eu fiz umas coisas feias. Não vai dar tempo. Quando a trombeta toca, é hora de sair do Egito. Você tem que estar pronto. Você já tem que estar coberto pelo sangue do Cordeiro. Você tem que ter comido o pão que foi feito às pressas. É pressa. Salvação é pressa. Salvação é urgência. Amém, irmão? É urgente. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
É na hora que o Senhor fala, vem, é agora. É pressa, é rápido, diga amém. Mas tem gente que é louca. Não seja louco. O Senhor está te chamando. Esteja pronto para ir quando a trombeta tocar. Quando vier aquele grito, aí vem o noivo, você tem que estar preparado. Diga amém. Esse é o pão da Páscoa. Ele não tem fermento. Por quê? Porque não dá tempo de levedar a massa. Ele é para fazer e comer rápido, comer na hora. Só que daí, depois da Páscoa, vem o Pentecostes. O Pentecostes, o povo já estava em casa. Já estavam na terra deles. Já estavam plantando e colhendo. Eu creio no meu coração que a maioria dos meus irmãos aqui, eu creio. Eu sei que tem gente que ainda não, mas a maioria aqui já passou pela Páscoa. A maioria aqui já aceitou Jesus. O sangue do Cordeiro já está em você. Amém, irmão? Seu nome já está escrito no céu. Eu creio. Quem crê, diga glória a Deus. Você já está na terra de Deus colhendo os frutos da nova vida. Quem já está na nova vida com Cristo? Se você não está, não vem para a nova vida, que você não sabe o que você está perdendo. Agora, na nova vida, o pão muda. 50 dias depois da Páscoa, vem o Pentecostes. E agora eles iriam levar um pão para Deus. Diga amém. Aí esse pão era aquele pão que só amassava ali rapidinho e levava. Amém? É assim? Como é que era o pão do Pentecostes? Olha para mim. O pão do Pentecostes, ele começava a ser preparado dias antes. O cidadão está lá colhendo, ele já olha e já fala, esse aqui é o meu melhor trigo, vou guardar. Do melhor trigo, ele vai preparar, vai sair a farinha. Amém? Ele vai olhar e ele vai ver qual é a melhor farinha. E ele vai fazer 2 pães grandes. Cada pão 2 quilos. Diga amém. E esse pão, olha para mim, esse pão tinha fermento. Mas como é que é feito um pão com fermento? Você pega a farinha, a massa. Então tem massa que vai água, tem massa que vai leite. Você põe o fermento, você vai pegar e você vai começar a fazer o quê? Amassar. Amém? Até formar uma massa. Diga amém. Se ficar caroço, você sabe que vai dar defeito lá. Então você tem que amassar até ficar tudo uma coisa só. Diga amém. Aí você vai tirar daquela maçona, você vai pegar uns bolinhos, não é assim? E você vai separar numa massadeira, uma forma. E o que você tem que fazer com aquela massa? Descansando. Tem massa que tem que ficar 1 hora esperando. Tem massa que você faz hoje para botar no forno amanhã. Você deixa a noite inteira. Se você quiser comer com pressa, não é esse pão. Esse pão você tem que o quê? Esperar. Amém? E depois, quando ele estiver levedado, quando ele estiver no ponto certo, aí ele recebe o fogo. Gente, o Pentecostes, ele não é o pão da pressa. O pão da pressa é o pão da Páscoa. É o pão da salvação, diga amém. O pão do Pentecostes, ele é o pão de quem tem paciência, de quem se prepara. Amém, irmão? Você quer receber a unção do Pentecostes na sua vida? Então você tem que se preparar. Você tem que aprender a esperar no Senhor, dar o teu tempo para Ele. Todas as vezes que eu vejo Jesus falar sobre receber o Espírito Santo, Ele sempre fala isso. Esperem. Você quer ver só? Lucas 24, 49. Olha só o nosso Senhor falando. Ó. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Aqui é o Senhor Jesus que está falando. Ele está dizendo, eu vou enviar a promessa. A promessa da qual o Senhor Jesus estava falando aqui era o batismo no Espírito. O que ele diz? Ficai, 24, 49. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Em outras palavras, vão para a cidade e esperem. Fiquem lá até eu enviar, até eu cumprir a promessa. Vamos para Atos capítulo 1. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo que nós acabamos de ler aqui. Lucas, ele escreveu o Evangelho contando a história de Jesus, e depois ele escreveu para nós o livro de Atos para contar a obra do Espírito Santo no começo da igreja. Amém? E olha só, Atos 1:4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que o que, igreja? Mas que o que, igreja? Esperassem. Olha para o irmão e fala, o pão tinha que esperar. Assim, a massa tinha que crescer. Mas que esperassem a promessa do Pai que disse, ele de mim ouvis, que na verdade não batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo
não muito depois o quê? Não vai ser hoje, vai ser daqui a alguns dias. Vocês têm que Vamos ler o capítulo 1, versículo 1. 1:1. Aqui é Lucas falando. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Originalmente, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos foram endereçados a um grego convertido chamado Teófilo. Glória a Deus que a obra que foi escrita para um homem chegou a toda a igreja e hoje nós sabemos tudo que Jesus fez e sabemos como a igreja começou. Olha o que Lucas fala, versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Irmãos, quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele não subiu no primeiro dia. Ele ficou com a gente 40 dias. Antes daquela passagem que eu falei para vocês, lá no Monte das Oliveiras, ele falando, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Ele subiu, e quando ele voltar vai ser para nos levar para a glória. Mas antes disso, Jesus ficou 40 dias. Então, faz uma continha comigo. O nosso Salvador morreu e ressuscitou na Páscoa. Amém? Depois da Páscoa vivo, ele ficou com a gente 40 dias. Diga amém. O Pentecostes, ele era a festa dos 50 dias. Vamos fazer uma continha? 50 menos 40? 10. Mais ou menos depois de 10 dias que Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo. Mas por 10 dias, aqueles irmãos tiveram que esperar a massa crescer. Eles tiveram que ficar trancados num lugar, orando, buscando, crescendo, para receber o poder de Deus. Você sabia que a Bíblia fala, 1 Coríntios 15:6, depois foi visto de uma vez por mais de 500 irmãos. Depois que Jesus ressuscitou, irmão, só uma vez, ele apareceu para mais gente do que tem aqui. 500 irmãos de uma vez só. É como se não tivesse nenhum banco vazio aqui. 500 pessoas sentadas ao mesmo tempo. Todo mundo viu Jesus vivo. Viram? Amém? Só que no dia de Pentecostes, Atos 1:15, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase o quê? 120 pessoas. Irmãos, olha para mim. Jesus apareceu para mais de 500. Mas no dia de Pentecostes tinha quantos? 120. Menos da metade do povo que tem aqui. Olha para o pastor. Jesus chegou a aparecer de uma vez para mais de 500 pessoas. Mas no dia que se cumpriu, quando o Pentecostes chegou e o Espírito Santo desceu, só tinha um pouquinho mais de 100 pessoas. O que aconteceu com as outras? Olha para o irmão e fala, não esperaram. Irmão, tem muita gente que está igual a Virgem Louca. Não está aproveitando o tempo para encher a lâmpada de azeite. A salvação, irmão, olha para mim, ela é imediata, gratuita. Mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que dar tempo para Deus. Você vai ter que dar para Deus a melhor farinha, o seu melhor tempo. Diga amém. É o domingo. Você podia estar agora com a família. Você está aqui. Você está dando para Deus a melhor farinha. Você está deixando, irmãos, o Senhor mexer na sua massa, mexer na sua vida. Ele está misturando. Ele está tirando os caroços. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Daqui a pouquinho você vai estar pronto para receber o fogo. Não o fogo do inferno, o fogo do alto, do Espírito Santo. Você vai ser cheio de Deus, diga glória a Deus. Você quer ser cheio de Deus? Quem quer ser cheio de Deus, diga amém.